Lembrem-se, nós dos entusiastas estamos mostrando apenas uma possibilidade, uma tentativa de abrir a sua mente para novas realidades. Realidades que vocês talvez não estejam preparados. Bom dia, boa tarde, boa noite, entusiastas. Hoje, sem dúvida nenhuma, a live mais chapéu de alumínio da história dos entusiastas. Dificilmente vamos superar isso. E eu tenho uma pergunta para você, entusiasta. Você tem aquele sentimento no seu coração que algo está errado no mundo? Que alguma coisa não está certa? Você já teve o sentimento de déjà vu? Você já teve aquele sentimento de pensar, desejar tanto algo que aquilo se materializou? Você já brincou, às vezes, de estar com uma pedrinha na mão e tentar um lançamento num buraquinho impossível e conseguir fazer aquilo? Você já sentiu presenças estranhas, poltergeist, fantasmas? Já teve, às vezes, a sensação de estar sendo observado? Pois bem, meus queridos, talvez tudo isso seja explicado na nossa trilogia, a trilogia mais maluca dos entusiastas até hoje, mas e se for verdade? Nós vamos hoje dar a oportunidade de vocês de tomar a pílula azul ou a pílula vermelha, e isso não tem nada a ver com Red Pill. Então, vou chamar aqui meu amigo Silvio. Silvio, boa tarde, bom dia, boa noite. Nos ilumine com a sua presença, meu caro. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Fiz ao contrário hoje para mudar, né? Antes de mais nada, obrigado por nos seguir, por nos acompanhar. Sempre que puder, compartilhe o vídeo, deixe o seu like aqui para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, seu Marcelo,
o mundo real existe? Essa é uma pergunta que nós vamos decifrar. Não, Rogério? O que você acha, Rogério? O mundo real existe? Isso tudo é uma simulation? É um holograma? É um monte de realidade paralela? Dê seu bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro. Exatamente isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem. E eu vou aqui replicar o que diz o nosso amigo Silvio. Siga-nos nas nossas redes sociais. Depois o Silvio está passando aqui embaixo, né, Silvio? Qual mais redes nós temos também, né? Compartilhe, comunique e ajude-nos. E a live de hoje, como disse Marcelo, ela é tão maluca que ele passou para a gente todo o briefing antes, para a gente estudar. Na minha leitura, eu não compreendi nada, sigo até o momento sem compreender nada, e eu espero que vocês também não entendam nada, que essa é a lógica e o objetivo. Que se vocês falarem, pô, eu compreendi, eu entendi, isso já me causa preocupação antecipada. Entendeu? Então, por favor, ao final, comentem, não entendi nada, que nós teremos a certeza que fizemos a coisa certa. Silvio e Marcelo, digam. Vamos lá, vamos fazer uma trilogia sobre o tema, certo, Marcelo? Nós teremos aí uma trilogia, Silvio. Explica aí a trilogia. O que será essa trilogia de chapéu de alumínio? Vamos lá, nossa trilogia é: o mundo é uma simulação? Será que existe um supercomputador, uma entidade espiritual, sobrenatural, que simula toda essa nossa existência? O que você acha? Esse é o primeiro tema da nossa trilogia. Nosso segundo tema: o mundo é um holograma? Toda essa existência é apenas uma projeção holográfica? No vídeo da abertura, vocês viram que a bolinha sumiu quando a menina estava brincando com ela? Desapareceu, simplesmente evaporou. Então é tudo um holograma, nada daquilo é real. E o último: muitos mundos realidades, esses lances de universo, a cada escolha que a gente faz, a gente cria uma nova realidade. Uma nova realidade é criada quando a gente decide tomar uma decisão que vai para a esquerda ou para a direita. A gente criou uma realidade nova, e aquela que a gente decidiu não escolher, como que ela ficou? Aquele ramo ficou parado? Isso, inclusive, é um tema que, por exemplo, lembra que a gente sempre fala que filmes e séries e livros acabam nos educando. Lembra que o universo Marvel tem esse lance do multiverso e tem as ramificações, né? Então, será que estavam nos ensinando alguma coisa, querendo nos dizer? Diga-nos, Marcelo. Será que Thanos só pode ser vencido em uma realidade, né? Essa questão é uma questão muito maluca, e como disse o Rogério, ninguém entende nada. E, meus caros, aqui a gente não tem a verdade suprema de nada. O canal Entusiasta só quer fazer vocês pensarem fora da caixa, desenvolverem o senso crítico e analítico de vocês. É lógico que isso é um tema muito controverso, mas quero mostrar a vocês, e nós vamos mostrar hoje, que alguns cientistas não acham isso loucura. O homem mais rico do mundo não acha isso loucura. Então vamos lá, Silvão, vamos apresentar o nosso vídeo aí da introdução à nossa live maluca, que, se for verdade, nós estamos... Esse é um dos campos mais fascinantes onde a física teórica, a filosofia e a ficção científica se encontram. A sensação de que algo não está certo com a realidade é antiga, mas a ciência moderna trouxe novas linguagens para descrever essas possibilidades. Aqui estão as três principais vertentes teóricas. 1. A hipótese da simulação, popularizada pelo filósofo Nick Bostrom e frequentemente associada à cultura pop, como Matrix. Esta teoria sugere que nossa realidade é uma construção artificial, gerada por um computador extremamente avançado, ou por uma entidade espiritual, ou por algo que não sabemos explicar. O argumento estatístico: Bostrom propõe um trilema. Se civilizações avançadas têm a capacidade de criar simulações de ancestrais, simulações detalhadas da história de seus predecessores,
E se elas decidem fazer isso, então o número de realidades simuladas excederia em muito o número de realidades base. Estatisticamente, seria mais provável estarmos em uma simulação do que na realidade original. 2. O princípio holográfico. Diferente da simulação, esta teoria vem diretamente da física de buracos negros e da teoria das cordas. Ela não diz que o mundo é falso, mas que ele é projetado de 2D para 3D. A ideia é que toda a informação contida no nosso universo 3D, mais o tempo, pode estar codificada em uma superfície bidimensional na fronteira do cosmos. E de alguma maneira, essa codificação na fronteira do universo se materializa no nosso plano 3D de realidade. 3. A interpretação de muitos mundos ou multiverso. Quando você fala de realidades que se abrem a cada escolha, você está tocando na interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. Ramificação infinita. Na física quântica, partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, até serem observadas. A interpretação tradicional diz que a observação colapsa as possibilidades em uma só realidade. A teoria de muitos mundos diz que não há colapso. Todas as escolhas existem. Em vez de escolher A ou B, o universo se divide em uma nova realidade a cada escolha que você faz. Isso cria uma árvore infinita de universos paralelos onde tudo o que pode acontecer, acontece em algum lugar. Curiosamente, essas ideias modernas ecoam pensamentos muito antigos. O véu de Maia, hinduísmo. A ideia de que o mundo material é uma ilusão que esconde a verdadeira realidade. A caverna de Platão. Prisioneiros que veem apenas sombras na parede e acreditam que aquilo é a realidade, sem saber que existem objetos reais projetando essas sombras. Essas teorias mudam a forma como vemos a realidade e o destino. Se tudo é uma simulação, quem é o programador? Se existem infinitas realidades, suas escolhas importam ou são apenas uma variante entre muitas? Vem com a gente pirar a cabeça e tentar entender a tal realidade. Pois é, vamos pirar a cabeça aí, Silvão. E aí, senhores? Eu particularmente... Será que uma civilização do futuro criou um poder computacional, um programa, um software para criar todas as simulações ancestrais que a gente acaba arqueologicamente descobrindo e chegando a fazer inferências do povo sumério, do povo egípcio, do povo acádio, dos atlantes? Será que tudo isso foi uma civilização do futuro que criou e está lá sentado assistindo esse nosso Big Brother? Essa é uma pergunta excelente, né, Silvio? Será que realmente a civilização do futuro criou um jogo? Será que nós somos um jogo? Será que isso aqui é só algo criado para distrair alguém ou até mesmo as nossas mentes? Se a gente parar para pensar que a gente está numa evolução... Até vou criar um comparativo com a nossa realidade atual, que vivemos. Os jogos de videogames, eles estão tão assim, realistas. O próprio jogo Matrix, eu não sei se vocês já viram o jogo Matrix para PlayStation 5, é inacreditável. Matrix Awakens. Cara, é um jogo assim, espetacular, com gráficos espetaculares. E aí, essa grande pergunta que o Silvio fez calha com isso. Será que uma civilização do futuro, ela simplesmente criou nós para talvez uma super... O futuro está com uma superpopulação, não tem espaço para todo mundo, e a gente está vivendo como aqueles casulos de Matrix, onde pessoas que não são abastadas, que não são bilionários, colocaram a gente ali para ter um controle populacional. Eu sei que isso é uma coisa muito louca, mas é o chapéu de alumínio, gente. Tem uma outra situação também. Eu não sei se vocês viram o Elon Musk dando uma declaração no passado que o futuro, as pessoas não vão trabalhar, que a inteligência artificial e as máquinas farão tudo isso, todos esses serviços para a humanidade. E a humanidade basicamente vai ser sustentada pelo governo. Então, se a gente parar para pensar, talvez a nova droga do futuro seja a realidade virtual. E talvez nós todos estamos presos nessa realidade virtual.
Eu sei que isso compõe uma série de maluquices que tem a concepção, o nascimento e tudo mais, mas é uma possibilidade. O que você acha, Rogério? Teremos, seguindo a tua linha, segundo o Elon Musk, como você mesmo falou, então, ouvimos da boca de um capitalista que teremos um mundo socialista logo ali na frente? Já que as Exatamente. máquinas vão trabalhar e todo mundo será sustentado pelo governo? Seria esse Elon Musk um homem da Coreia do Norte, um cubano? Quem é esse Elon Musk, afinal de contas? Porque ele está simplesmente atualizando ou digitalizando a carta de Karl Marx. O dinheiro já era, então vamos parar de ir atrás, porque ele está colocando uma versão 2.0 da carta de Karl Marx, né, do manifesto, para ser melhor dizendo, uma vez que as máquinas tomarão conta em todos os sentidos. Não à toa já temos os carros, né, que já dirigem sozinho. Vários países, você vai lá, entra no carro e o carro te leva. É inacreditável, o carro te leva ao destino. Ou seja, nós estamos caminhando para isso mesmo, para um socialist future logo mais adiante. Eu falo que... Diga, Silvio. Desculpa interromper, já interrompi, né? Claro. A questão é a seguinte, é que a gente, às vezes, fica chocado quando ouve uma coisa dessa por causa dos nossos valores e crenças. Mas se você fala isso com uma pessoa que veio ao mundo há pouco tempo, tá tranquilo, entendeu? Então, nós, geração 45 mais, aí, 50 mais que seja, 30 mais que seja, é meio disruptivo isso, entendeu? Mas vocês sabem tão bem quanto eu que existem vários conceitos no mundo da teoria da conspiração que diz que isso vai acontecer mesmo. Nós vamos ter mais papel moeda, não precisa mais trabalhar. Inclusive, voltando lá... O seu microfone, Silvio. O robôzinho, o Huawei. Travou. Fala tudo de novo, Silvio. Travou? Ixi, desde o papel moeda você pode começar de novo. Bom, o que eu falei aqui que deu algum bug aqui no nosso sistema aqui foi o seguinte: na realidade isso choca para nós que somos 45, 50 a mais, ou até mesmo os 30 a mais. Mas se uma outra pessoa que veio a esse planeta azul agora tem 5 anos, 6 anos, 2 anos, 8 anos, isso não chocaria. Então o socialismo 2.0 dito aí do Rogério não é o socialismo, é um novo jeito de viver, muito mais curto, mais leve, inclusive. De novo. De novo? Caramba, tá dando problema. Socialismo 2.0. Não tá deixando você falar a verdade, irmão. Nossa, coisa horrível. Mas, voltando aqui, existem alguns filmes, vou falar pela terceira vez o filme, hein? Pela terceira. Toda hora que eu falo, trava, já percebeu? Existem alguns filmes aí, alguns livros que tratam essa questão. Por exemplo, assim, naquele filme da Disney do robô, o Wall-E, toda a população sai do planeta Terra porque está devastado, está numa nave e todo mundo, sem maldade, está todo mundo obeso, porque todo mundo só vive nas telas. As pessoas vivem dentro das telas, elas não sabem o que é andar, elas não se exercitam, não fazem nada. E aí é uma coisa assim, quem quer comandar, não é melhor você dar tudo para a pessoa? A gente hoje existe no mundo uma questão de polarização, né? E dizendo que são os progressistas, e aí chama de ultradireita, direita conservadora, sei lá o que, o outro lado. Um assistencialista, que é dar as coisas para as pessoas, e é um jeito da pessoa ficar presa no sistema. E o outro quer tirar, na teoria, tudo, né? Então, nem um lado, nem um outro. A gente vai falar depois disso daí ao longo do bate-papo, mas assim, a minha provocação é, às vezes a gente está preocupado com uma coisa nesse nosso programa Chapéu de Alumínio, e talvez não tivesse que estar preocupado de nada. Tanto faz. É uma outra coisa. A gente vai falar disso aqui, eu não quero adiantar os assuntos, mas a gente vai falar um pouco disso. Então, assim, às vezes a gente vê isso várias vezes metaforicamente em filmes, em livros, em séries, e deixa, é uma ficçãozinha boba. Eu não sei se é uma ficçãozinha boba, não. Talvez seja bem real. E aí, aproveitando o gancho, eu quero emendar com uma outra provocação. Se isso for realmente uma simulação, ela foi criada para perpetuar a humanidade pela eternidade após uma
abre aspas, suposta extinção, ou não tem nada a ver com isso? O que você acha, ô Marcelo? Eu acho essa uma outra pergunta interessante, porque realmente, vamos supor que a humanidade, você retratou muito bem um desenho maravilhoso que é o Wall-E, é um desenho espetacular, impressionante como a Disney, a Pixar, eles têm capacidade de fazer algumas obras-primas, e essa foi para mim uma obra-prima. Realmente, cara, vamos imaginar aí que no futuro a humanidade ela extinguir ou ela, né, como é chapéu de alumínio, vamos viajar, né? Ou ela realmente tornou assim a gente se tornou uma quantidade assim enorme que o nosso planeta, né, não comporta tudo isso. Cara, seria muito mesmo assim possível que essa tecnologia colocasse todos nós vivendo uma experiência de realidade virtual, uma simulação. Muito do que a gente vai falar hoje é baseado no filme, logicamente, Matrix, que talvez seja um dos poucos filmes que quebraram essa bolha e quiseram botar aí na ficção científica um ponto de interrogação nas nossas cabeças, né? Muita gente ficou muito tocada nesse filme, começou a acreditar que poderia ser uma simulação, mas muito antes disso, cientistas já fizeram alguns experimentos onde se fizeram essa pergunta também, se isso tudo é uma simulação. Mas voltando à pergunta, eu acho assim muito possível que a gente está vivendo dentro, que se, né, nós estivermos vivendo dentro de uma simulação, talvez isso foi causada por talvez uma extinção e ali o programador, que pode até ser uma coisa que a gente vai falar ao longo da live, ou essa civilização, botou a gente ali num programa e a gente está vivendo isso, está vivendo essa simulação da nossa existência como humanidade. É uma coisa muito maluca. Não, é não, Rogério, Sim, fala sim. você. Não, eu faço um questionamento, né? Um apontamento barra questionamento. Se isso for para ser algo virtual, for uma grande. Se nós estamos fazendo parte de um grande software, vamos colocar assim, tem que ser de algo muito amplo e total mesmo, sem espaço para mais nada, porque essa nossa live Chapéu de Alumínio, assim, essas nossas teorias, elas vão totalmente contra a lei da física, da matéria, né? Do carbono. É algo assim, como diz o Silvio, a palavra que ele usou é disruptivo. Você rompe com qualquer outra lei do universo ao falar que. Mais Não, ou menos. total. Não, A total. A parte. física quântica, não. A física A quântica. matéria. Não, a matéria você rompe. Com a matéria você rompe. Com a física quântica, não. Com as partes de dimensões, não. Mas com a matéria você rompe de uma forma assim absurda, ou, como a gente sempre fala isso aqui, dentro daquilo que nós conhecemos ou do que foi permitido que nós passássemos a conhecer. Eu sempre acho que eu falo isso, já falei várias vezes, como se tivesse algo, uma central mesmo de controle que fala: a humanidade só pode conhecer até aqui. Sabe? De vez em quando eles. De vez em quando, eu vou completar, de vez em quando eles pegam umas. Eles falam assim: vamos escolher aqui um cara para. Vamos colocar ali na vida um Graham Bell para inventar vamos colocar um Thomas Edison, vamos colocar ali os caras para criar e tal. É como se tivesse alguma coisa assim dizendo o seguinte: a humanidade ela vai ser linear, no máximo uma coisinha outra mais um cara com mais inteligência e tal, e de vez em quando a gente vai lançar ali uns caras que vão dar um pico, que vão criar alguma coisa. Tipo o Nicolas, sabe? Tipo assim, você tem que ter uma. Eu tenho essa sensação comigo, meio, já que que pode ter a ver com isso. Como se estivéssemos sob um controle, abaixo de um controle, que chega ao ponto de escolher em que momento vai colocar aqui entre nós esse software mais atualizado do que nós, entendeu? Que já vem com uma versão melhor e vem para cá para fazer alguma diferença, criar alguma coisa. Fala, Silvião. Então, Rogério, se nós estamos num programa aqui hoje, num tema que é chapéu de alumínio, depois, Marcelo,
Sabe o que é o momento chapéu de alumínio? De novo. Agora foi. Agora eu fui para trás. Explique, Marcelo, para as pessoas que não sabem, depois você devolve a palavra para mim completar o que eu ia falar para o Rogério. O que é o momento chapéu de alumínio? O momento chapéu de alumínio do programa é quando a gente fala coisa assim que é muito disruptiva com a realidade, né? Com o que a gente imagina que seja a nossa realidade, com as nossas crenças, nosso entendimento das coisas, né? E quando a gente sempre brinca que a gente tem um momento de chapéu de alumínio, que é quando a gente é totalmente disruptivo, querendo que as pessoas abram a mente, né? Bom, então, Rogério, respondendo a você falou assim, nossa, isso vai romper com tudo, como a matéria, como a física. Não, vou te dizer por que não. Porque se a gente está num momento que, teoricamente, é chapéu de alumínio, vale tudo, então, você viu o vídeo, como todos nós aqui vimos o vídeo, que a bola da menina sumiu. Ué, aquela bola tem o quê? Carbono. Onde ela foi parar? Quem falou, e pegando uma fala do Marcelo, quem falou que o que a gente está vendo é real? E o Blueberry do menino que apareceu o outro dentro da colher? Então, um sumiu e o outro criou-se. Então, assim, aí eu sou da turma do Marcelo. Tanto faz, acabou não é nada. É meio louco isso. Por isso que eu tô falando assim, as gerações novas, talvez vai ser normal para ele viver num mundo de todos são iguais. Aí, por exemplo, agora tem alguém que está assistindo a nossa live aqui e tá falando assim, puxa vida, eu estava investindo, comprando 3 terrenos lá no Ceará para construir uma pousada. Para quê? Eu tenho não sei quantos Airbnb que eu alugo. Para quê? Sim. Se o senso de propriedade não vai existir. Verdade. Você já percebeu que a gente vem se transformando na sociedade? E eu sou um dos caras da inclusive. A gente tem carro por assinatura. O bem não é mais meu. Eu não estou mais preocupado em ter o ativo na minha mão. Eu uso ele e ponho o valor. Olha, o seu microfone, Silvio. Isso já é uma mudança. No passado, não, tem que ter um carro. O carro valoriza. Olha que loucura, cara. Pensando hoje, né? Verdade. Eu estou há 3 semanas sem carro, vendi, e eu vou dizer, eu só vou comprar outro porque é o jeito, mas por mim, hoje eu nem carro mais eu teria. Porque olha, pensa na belezinha que é pegar um Uber e ir para lá e para cá e ficar tranquilo. Então, dentro desse cenário aí, eu quero fazer mais uma. Hoje eu tenho o programa.com.br. Então, seu Marcelo, se isso daí pode ser real, então a gente pode ter bilhões, trilhões de simulações, um para cada mente biológica viva. E aí eu vou dar um dado importante. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, se a gente tem bilhões, trilhões, quinquilhões de simulações, e cada mente viva pode criar suas ramificações, então quando a gente fica aí, igual em alguns programas, revoltado com as formas de pensar de alguma pessoa, a gente está errado. Porque ela está vivendo naquela frequência, naquele momento. A gente fala, olha isso, a pessoa fez isso, você não está vendo? Não, tá tranquilo. Então, a gente é que está errado em sofrer por algo que aquela pessoa não está nem vendo. Exatamente. Isso explica muitos conflitos que a gente tem, até psicológicos mesmo. Então, se a gente realmente está vivendo cada um numa realidade sua, né, de um programa, lógico que é um programa extenso que abriga uma simulação de todos nós, essa é uma pergunta que o Silvio fez, incrível. Será que existem, então, bilhões de simulações? Será que é uma para cada um? Será que eu tenho a minha? Será que esses dois aí são só personagens da minha vida? Coadjuvante. Né? Uma teoria egocêntrica aí, né? O mundo gira em torno de mim. Também explica muito, talvez isso a gente vai falar lá na frente da live, talvez isso explique também muita gente que atingiu uns níveis de loucura onde tocou-se nisso, né? Eu nem vou adiantar muito falando sobre esse assunto, o Rogério vai explicar isso bem. Então, eu acho assim, também, Marcelo. Eu acho que se existir uma simulação, realmente seria possível existirem bilhões de simulações, uma para cada um. E talvez esses problemas que a gente tem, por exemplo, de telepatia, será que a telepatia não seria a minha simulação
atingindo a simulação do Silvio, no mês passado, eu e o Silvio pensamos, eu já falei isso para ele, a gente pensou muitas coisas simultaneamente. Será que a gente está a nossa simulação é a mesma frequência? Né? Eu Então, acho, como você falou... Oi? já te cortei mesmo, porque eu estou cortando todo mundo, estou terrível. Eu acho assim, que pensando nisso, cada um tem realmente a sua matriz e ela é intercambiável com as dos demais que estão ao seu entorno. Por exemplo, a sua família de nascença, seus pais, seus irmãos, suas mães, suas tias, tal. Você tem elos de ligações. Então você complementa pedaços da simulação do outro e o outro complementa pedaços da sua simulação. Isso para mim faz sentido. Entendeu? Então, assim, nós estamos aqui, nós três, discutindo isso. A gente podia estar em casa, podia estar tomando cerveja, podia estar na praia, o Rogério podia estar caminhando na praia, você podia estar caminhando na neve aí, certo? Não, eu podia esquiando aqui. Né? A gente está aqui, nesse horário, gravando para publicar, para depois ter 100 pessoas que assistem, em vez de ter 30 milhões de pessoas que assistissem esse conteúdo aqui. Né? Então, assim, não estou questionando, estou dizendo assim, será que nós três aqui fazendo isso, a gente não tem frequências próximas, por isso que encaixa, tanto que a gente diverge de alguns pontos, e é normal. Mas será que a matriz de cada um de nós três, ela não, em algum momento, ela não se entrelaça? Como que daqui a alguns anos, pode ser que a gente nem faça mais isso juntos, e cada um siga caminhos diferentes, tá tudo certo também? Entendeu? Você assim, acha que pode ser, essa é uma coisa que eu sempre digo, às Silvio? vezes eu fico pensando assim, por que eu vim para essa família? Por que eu vim para esse trabalho? Por que eu vim para esse tipo de estudo? Por que eu vim para esse local físico, cidade? Por que eu não moro na Lituânia, por exemplo? Sei lá, ver o que veio na minha mente, entendeu? Então, assim, tem coisas que parece que a sua matriz já está meio que codificada. Programada. Aí vem os religiosos e falam, e o livre-arbítrio? Realmente eu acho que tem esse troço de livre-arbítrio. Por exemplo, a gente podia decidir não fazer esse negócio hoje. E várias coisas, a gente sabe aqui no backstage, começaram a dar errado para a gente não fazer esse programa hoje. Você que está nos assistindo, então sinta-se privilegiado, que não era para rolar. Porque várias coisas, o microfone deu errado, a câmera deu errado, a gente atrasou em mais de 50 minutos para começar esse negócio aqui. Nada ia indo, e a gente foi e deu certo, estamos aqui. Né? Então, eu acho isso. O que você acha, Rogério? Silvio, é chapéu de alumínio total, assim, eu tô adorando, eu tô igual aquele cara, eu tenho um vídeo que eu posto direto, que é uma banda de forró chamada Ney alguma coisa e os Piseiros, que o cara canta e ninguém entende nada que ele fala, mas o ritmo é bom e eu tô assim, ó. Sem entender. O cara perguntar, o que você tá entendendo? Eu falo, não sei, mas sabe, eu tô indo no embalo. E aí, cara, tem um negócio assim que eu fico pensando. Novamente, eu vou retornar aquele papo de uma pirâmide de controle, tá? Na nossa sociedade, que vai casar com o nosso assunto chapéu de alumínio. Vou explicar melhor. Tem coisas que para nós é completamente inaceitável e absurdo. Absurdo. Vou explicar como, por exemplo, para mim é inaceitável um país atacar o outro e jogar uma bomba, matar, dizimar uma população, uma sociedade. Porém, isso é uma coisa mais do que comum. Nós tivemos um Hitler que tentou aí, quase dizimou o povo judeu. Temos hoje os judeus fazendo algo parecido com os palestinos. Tivemos agora, recentemente, semana passada, o escândalo do Epstein, né, que é o que está tomando conta dos noticiários de agora e vai tomar pelos próximos meses, talvez anos, porque os arquivos são 3,5 milhões de downloads de arquivos ali e já estão questionando por que a CIA e o FBI estão ali protegendo alguns nomes, colocando uma tarja. E aí eu rodei para chegar onde eu vou explicar. Eu acho que uma parcela dominante do mundo, eles têm algumas informações que nós não temos. Esse caso Epstein ali, ele revela algo muito, muito cruel, de forma para a gente inaceitável, quase que voltando para uma escravidão, onde você faz tráfico de pessoas, de humanos, de crianças. Aquele João de Deus, há um relato que ele pega meninas
mais jovens, fazem elas ficarem grávidas e usam um bebê para comercializar, para poder dar outras famílias. É algo surreal. Mas o que é surreal para a gente, que é inaceitável, para uma parte dessa, não sei se eu chamo de elite ou desse pessoal que comanda, eles fazem isso com muita tranquilidade. Eles não temem a consequência. E por não temer a consequência, seja ela divina, seja a consequência da vida, é o que me faz pensar que eles detêm algum tipo de informação dizendo o seguinte: nada é pecado, nada é errado. Não teremos uma consequência. Na minha cabeça terá consequência. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Se eu faço algo de errado, eu vou colher o que é errado. Eu fui criado assim pelos meus conceitos e valores, a cultura. Mas essas pessoas, eu tenho a impressão que eles sabem, tipo, o seguinte: cara, você quer violentar? Violenta? Quer matar? Vai matar? Não vou falar que é para não derrubar a live, o programa assim, mas que eles vamos jogar bomba naquele país, vamos dizimar. Tem um prédio ali residencial, joga uma bomba lá, põe o prédio abaixo, tem crianças morrendo, idosos, fazem isso com uma tranquilidade, sem nenhum tipo de remorso, não só pelo poder, é como se eles tivessem uma certeza de que tudo isso daqui não é aquilo que nós pensamos, que não terá uma consequência e que vidas se perdem, dói, mas é como se fosse o seguinte: não, eu estou matando aqui porque eu sei que vai voltar. Eu tenho a impressão que eles têm alguma informação para fazer o que fazem, agir como agem. O que, esse caso, repito, do Epstein, ele tem muito a ver com a nossa live agora, porque ele revela um mundo tão absurdo, com um grupo de pessoas bilionárias e famosos que se reuniram ali, não, e sabendo da onde que vieram aquelas meninas, como é que aquilo ali aconteceu, e fazem uma boa. Então é como se eles tivessem, talvez, Marcelo e Silvio, e quem está nos assistindo, essa informação de que tudo então, isso que está gritando, para eles é talvez só um simulacro. Assim, gente, vocês estão aí desesperados? Inteira. Isso aqui é só uma... Não tem a dor, não tem a causa. É apenas, talvez, uma grande simulação e que eles se permitem fazer esses absurdos. Rogério, o que você fala é interessante porque dentro do tema da nossa live aqui, que se o mundo não é real, né? E a gente aí vai destacar 3 possibilidades, a gente está falando de simulação. Existe um cientista chamado Michael Talbot, ele desenvolveu uma teoria e estava tentando provar isso fisicamente, no que você estava falando, que a nossa live é uma coisa que é disruptiva, que vai de contra a física, mas, na verdade, esse cientista Michael Talbot, ele estava muito próximo de provar algo entre a simulação, o mundo holográfico ou o multiverso, tá? Ele estava muito próximo de desenvolver essa teoria. E ele faleceu muito novo, se eu não me engano, com 30 e poucos anos. Tá? Garoto. E aí eu vou botar outra pessoa no enredo, não é um cientista, é um escritor. Deixa eu dar uma melhorada na minha câmera aqui. Um escritor chamado Philip Dick. Tá? Philip Dick, para quem gosta muito de cinema, ele escreveu aquele filme dos androides, me fugiu o nome agora, gente. Blade Runner. Tá? Blade Runner. Ele é um escritor do Blade Runner, ele que fez ali a ideia do filme Blade Runner tirado de Philip Dick. E Philip Dick, ele escreveu muitos livros de ficção científica. E uma vez ele recebeu uma encomenda no correio, e quando ele foi pegar, aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? E quando ele foi pegar essa encomenda, a pessoa que estava entregando para ele estava com um cordão do símbolo de peixe, do símbolo cristão, e um feixe de luz bateu naquele cordão e bateu no olho dele. E ele disse que naquele momento ele teve como se fosse um download de informações que foi armazenado pela cabeça dele, cara. E depois disso, ele começou a ter esses downloads, ele começou com teorias que o mundo é uma simulação, que o mundo existem multiversos,
ele começou a escrever livros que, na verdade, ele começou a achar que eram vidas paralelas, de universos paralelos. E, cara, coincidentemente, Philip Dick morreu também de forma misteriosa. E ele, antes de falecer, ele disse que o FBI e a CIA tinham vasculhado a casa dele, tinham monitorado ele, estavam monitorando ele e estavam atrás das pesquisas dele de mundos paralelos. Então, Rogério, isso é uma coisa que, assim, bate muito com o que você estava falando aí, e até não vou me alongar, porque senão a live não termina hoje, mas, cara, corrobora com o que você estava falando, cara. Sim, sim. Eles sabem, um grupo sabe de alguma informação que nós, a galera de baixo, não sabemos. Silvio. Vamos falar Silvio sobre. não quer falar. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre a dupla fenda. O experimento da dupla fenda, né? Só um minuto aí que eu tenho que carregar ele aqui. Isso para você, Roger, esse vídeo, e até para todo mundo que vai assistir aí, é uma das experiências que mostram que o mundo pode ser uma simulação, e vocês vão entender o porquê vendo esse videozinho aí dessa experiência. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas
Os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. E aí, Rogério? Olha, ganhamos até quase um comercial. É complexo, porém explicado. Mas o final ali foi o que mais me deixou assim, é quando o átomo, né, o elétron, ele tem a percepção de estar sendo vigiado. Isso daí é um negócio que me deixou ali. Então, como eu estava falando para você, esse é um fato, né, científico que talvez prove que quando a gente observa a matéria, né, a matéria se comporta de uma maneira diferente como não está observado. Então, a possibilidade da realidade se torna possível com esse experimento. É muito louco isso. A live de hoje é louca e está maravilhosa por isso, porque a ideia aqui é não entender, a ideia aqui é você questionar e duvidar, né? E aí, Silvio, isso então seria como um jogo de videogame? O que você acha, meu filho? Então, tem muitas possibilidades, né? Porque, por exemplo, se você está observando lá as duas fendas e o elétron aparentemente se comporta da forma que ele quer e depois ele muda, eu tenho uma pergunta. Será que o nosso ponto de visão consegue enxergar? Microfone, Silvio. Será que o nosso ponto de visão só quer enxergar aquilo que a gente quer ter como resultado satisfatório? Ou será que os elétrons continuavam sendo espalhados e a gente não conseguia mais visualizar isso? Então, assim, realmente eu não sei, tá? Só estou colocando o que eu fiquei pensando na hora ali. Porque quando a gente dá atenção a algo, igual uma planta, ela floresce, ela fica viva, você dá atenção. Não sei se vocês viram aí, as IAs aí criaram um local só para elas conversarem entre si, né? Vocês não sei se estão acompanhando isso. Fizeram uma rede social de IA e botaram elas lá, né? E não sei se vocês viram uma conversando com a outra. Olha, o humano aqui de casa aqui está conversando com uma planta. E o pior, o algoritmo dela, ela não responde. Eu estou preocupado. Cara, assim, a gente ri porque quem sabe, né? Mas faz todo sentido para ela. Ela acha que aquela planta tinha que responder. Então, assim, quando a gente toma para nós modelos que a gente tem certeza que talvez não seja.
Ô Silvio, então a gente pode então aqui arriscar, Silvio Marcelo e quem nos assiste, podemos afirmar que uma IA ela está prestes a virar ou ela já é uma consciência? Respondam-me. Não se É, calem. não, E aí? essa pergunta sua, ela na verdade, cara, se a gente é uma simulação, provavelmente é uma IA que está criando tudo isso daqui, cara. E o interessante é que nosso grau de evolução hoje, a gente pode estar muito próximo de estar criando simulações também. Porque Porque daqui a algum tempo, como é a pergunta aqui sobre, né, seria tudo isso um videogame? Você acha que a gente está muito distante da gente ter um jogo de videogame tão imersivo que você vive uma vida diferente dentro do videogame? Já existe isso nos jogos, mas talvez essa imersão seja daqui a alguns anos, essa imersão seja muito mais. há até uma teoria, eu quero só antes de falar dessa teoria, falar aqui rapidamente. Então, porque o que é uma consciência? Consciência é quando, nesse caso do Silvio, dessa experiência das duas IAs, ela olha para o comportamento humano e dentro do que ela tem de informação, ela acha conversar com uma planta algo inaceitável porque o algoritmo não está respondendo. O que nós, Marcelo, acabou de escorregar na banana, agora caiu, mas Não, sigamos. tô aqui ouvindo, tô aqui ouvindo. Então, é como vocês acabaram de falar, é como quando a gente vê algo que a gente não entende ou não é da nossa compreensão, a gente julga aquilo dali inaceitável, impossível ou inadmissível, porém só não é da nossa compreensão. Para essas IAs, conversar com uma planta é algo inaceitável. Para eles não tem ainda, não há essa possibilidade. O que para nós é comum. Então, podemos dizer que fica a pergunta, essas formas de inteligências, elas podem amanhã virar uma consciência? Não tem. Tá, então a gente pode falar o seguinte: a consciência é só algo do ser humano? É uma outra Então, pergunta. Consciência humana ou consciência tecnológica? tanto faz, cara. Não precisa ter resposta à sua pergunta. Porque se for tudo uma simulação, tanto faz. Tem uma cena que eu vou trazer porque essa live não vai acabar hoje, né? Ela continua. Eu vou trazer uma cena de um filme, vocês vão lembrar, Men in Black, primeiro. Quando acaba o filme, eles estão ali em Manhattan, o Will Smith, mais a gente nova que ficou no lugar do Tommy Lee Jones, né? Tô falando o nome dos atores, tá? E aí toca lá o telefone dele, o chefe dele falando para ele que ele tem que fazer alguma coisa, daí ele entra no carro, daí eles falam até que o jogador de basquete, o Dennis Rodman, é um dos alienígenas que está na Terra, blá, 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 e eles saem andando em Manhattan, e a câmera começa a distanciar, aí mostra aí a América, planeta Terra, sistema solar, Via Láctea, todas as galáxias em volta, tal. Ela sobe. No final, cada universo é uma bolinha de gude, onde dois seres estão brincando de jogar bolinha de gude. E o cara tem um monte dessas bolinhas. Cada saco daquele é um universo. E aí eu fico pensando, do ponto de vista de perspectiva, quem é a gente na fila do pão, cara? Então vamos dizer que fosse uma entidade criadora lá que criou, e aí a pessoa fica rezando, orando para ela, mas ela tá tão longe, que isso aqui é um experimento que o trisneto dele fez, que tá brincando lá na casinha, lá no quarto dele. Essa experiência que a gente tá aqui. Então, a gente é totalmente insignificante. Tanto faz se tem IA ou se não tem IA, se ela é pensante, se ela tem consciência ou se ela não tem, se ela domina ou se ela não domina. Eu acho que a gente tá da criação, seja ela um senhorzinho de barba branca, para dizer que ele é mais experiente que nós, ou um sistema computacional, ou qualquer coisa junto e misturado, ou uma consciência coletiva de vários seres, não importa o que seja, na minha opinião. A minha sensação é que a gente está muito longe dela. Ai, Silvio, você acha que a gente vai chegar lá? Eu acho que vai, mas a parte de formiguinha de tartaruga. Então, assim, alguns conseguem andar um pouco mais que a gente nesse ponto de vista, se for
o que eu estou falando de evolução. Assim, Silvio, então eu tenho que desistir de tudo e largar tudo? Não. Eu acho que você tem que tentar aprender mais, para ficar mais próximo, até para chocar menos. Por exemplo, esse ano, todos os sensitivos do planeta decidiram que nós vamos ter o primeiro contato com uma raça extraterrena. E vai chocar, e vai não sei o quê. Olha só, o Donald Trump pediu para fazer um estudo que acontece com o sistema econômico se for revelado. O governo britânico também. Para que ele está falando isso para a gente? Já pensaram nisso? Por que o cara está deixando essas informações vazarem? Então, assim... Você... Não, continua. Termina. Não, é isso, pode falar. Eu continuo depois aqui. Não, você buscou aí um filme, né, que seria o Men in Black, né, MIB, e aí eu pergunto a vocês, né, seguindo aí o nosso roteiro, faço uma pergunta para vocês que tem tudo a ver com outro filme que fez muito sucesso. Será que seríamos escravos de uma Matrix? Porque tem a ver com o que vocês dois estavam falando aí. Então, será que nós aqui, presos, o filme Matrix, que brilhantemente criou aquele roteiro, mas será que de alguma maneira a gente está escravizado numa Matrix? No filme se trata por energia corpórea, mas seria algo a mais que isso? O que vocês acham? Se essa simulação for real, se a gente estiver vivendo uma simulação, será que somos escravos ali dentro? E não clientes vivendo um jogo, um videogame ou uma continuidade da raça humana? De novo, não necessariamente como uma pilha no Matrix, mas eu acho que através de um outro processo de energia, que a pilha também é uma energia, que é a forma de orar, rezar ou pedir. Eu acho que isso alimenta os caras que criaram esse universo e esse sistema, o qual a gente está preso. Mas eu acho que todos podem sair do sistema. Como? Não sei, porque se eu soubesse eu já tinha saído. Então, assim, você acha que nosso campo gravitacional, nossa vibração, nossa frequência, ela serve de energia para esses possíveis seres dominantes? Se você está com muito ódio, você vai alimentar um determinado grupo. Se você está com muito amor, você vai determinar um outro determinado, vai alimentar outro. Você acha que é isso? Eu acho. Então, por isso que existe, então, um movimento para, entre aspas, a manutenção do bem, né, que puxa um pouco a religião, mas vamos se amar, vamos se respeitar, e ali tem uma vibração ao... Congelou, Rogério, você congelou. O Rogério acho que caiu da nossa live. Então, eu acho que sim, Marcelo, eu acho que isso acontece e eu acho que é feito de propósito esses padrões, para você sentir raiva, para você sentir amor, igual o Rogério falou. Eu acho que isso faz todo sentido, porque aí você alimenta. E, pasmem, eu acho que é para os mesmos seres. O mesmo cara que está do lado A, está do lado B também. Ele se alimenta das duas energias, porque em módulo, para quem fez área técnica, engenharia, enfim, sabe que a energia é em módulo. Não importa o sinal que tem lá dentro, se é positivo ou negativo. O que importa é a caixinha que ela gera de energia. Então, se vem energia boa ou ruim, que a gente qualificou aqui, para o cara ele pega a quantidade de energia e usa. E aí, cara, sim, tem uma Matrix, tanto faz. E aí, talvez alguns poucos conseguiram sacar isso e saírem da Matrix. E hoje estão lá comandando junto, fazendo outras Matrix, e enfim. Rogério voltou. Voltou dançando. Voltei, fizeram um download. Foi fazer uma atualização. Eu não estava nessa atualização. Então é isso, a pergunta que eu fiz foi essa. Então, não sei entender. Nós então somos fonte de energia, talvez, né, para respectivos grupos dominantes aí. Faz total sentido. Mas se você pensar nisso, Rogério e Marcelo, então nada está errado. Porém, tem um negócio. Aí eu vou bater de novo naquela tecla que eu falei agora há pouco. Talvez um pequeno grupo saiba isso que o Silvio acabou de falar. E esse grupo, ele fala, eu vou gerar energia para o ódio, para a raiva, para esse grupo aqui, entendeu? E comete essas barbáries, esses absurdos que você fala, como é que alguém faz isso de sã consciência? Talvez eles tenham essa
essa razão, estão fomentando ali os seus líderes, vamos colocar dessa forma. Cara, isso que vocês falaram tem tudo a ver com a próxima pergunta. Tudo a ver. Tudo a ver. Fala. Siga aí, Pedro. Siga aí. A próxima pergunta qual é? Então, eu já não sei se a gente já pulou. É essa do Corey God ou não? É essa mesmo. Tem tudo a ver. Então vamos lá. Senhor Rogério, louco seriam, na verdade, Não. as pessoas. Não. Você pulou. Será que essa realidade simulada pode ter uma causa alien? Exatamente. Será que essa realidade tem uma causa alien? E olha só, que é a teoria do Corey Goode. Prestem atenção nessa história. Corey Goode é um ufólogo, né, aqui americano, e ele alega que teve contatos com uma civilização extraterrestre. E essa civilização extraterrestre disse a ele, preste atenção, Silvio e o Rogério, eles comunicaram a ele que existem uns seres alienígenas no nosso planeta, eles vivem em vulcões, montanhas, ok? Eles são seres espirituais e eles se alimentam de todo sentimento ruim da humanidade. E eles têm um poder psíquico tão grande que eles conseguem afetar a nossa realidade e colocar a gente num estado de simulação. Então a gente vive uma realidade, né? A gente tem a concepção, não somos um programa de computador, porém, eles têm a capacidade de interferir no nosso mundo físico, ok? Então, por isso que às vezes a gente, nos nossos primeiros programas, a gente estava falando sobre UAPs, né? Sobre esses casos aqui dos Estados Unidos, e a gente mostrou ali vídeos onde aviões nitidamente viravam brilho, ou brilhos que viravam aviões. Então, o que acontece? Corey Goode, ele afirma que essas entidades, elas conseguem manipular o nosso mundo físico, e isso dá uma, né, se você consegue explicar déjà vu, você consegue explicar aí telepatia, você consegue explicar telecinésia, você consegue explicar uma série de fatores, fantasmas, poltergeist, você consegue explicar uma série de fatores com essa teoria dele, que é maluca, é chapéu de alumínio total, mas e se for verdade? O que vocês dois acham isso? Corey Goode, ele fala exatamente isso, que é o que vocês estavam explicando agora. Essas entidades estão aqui como se fossem parasitas, parasitando a nossa energia ruim. Isso também tem uma explicação até para termos religiosos, né? Você pode até viajar para explicar religião. E qual é a maneira de combater esses parasitas? Com o amor. E Corey Goode afirma que quem deu essa informação para eles são alienígenas que vieram para cá estudar esses parasitas, como esses parasitas afetam a nossa vida, e para que também não aconteça com a civilização deles. Isso é uma teoria muito maluca e eu queria que vocês dois falassem sobre ela. O que vocês acham disso? Fala aí, Silvão. Então, de novo, tanto faz. Pensa comigo. Se o que ele falou é verdade, e quem falou para ele não está pedindo para ele propagar o amor, para receber energia de amor, será que não é um outro grupo querendo que você saiba que existe um grupo que pede, digamos, energia com sinal negativo, aí você pede para fazer o amor que é energia de sinal positivo, para ele usufruir do negócio? Fala perto do microfone, Silvião. Entenderam aí, Rogério? Eu não estou dizendo que não é, mas, por exemplo, por que a gente está fazendo essa live aqui? Quem induziu a gente a fazer? Não foi o Marcelo. Certo? O Marcelo sugeriu o tema ali, veio, pá. Mas assim, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente tem esse canal? São perguntas pertinentes para esse programa aqui. A gente está gastando energia com isso. Quando o Marcelo fala desse cara, a gente está gastando energia com ele e fica imaginando ser lá na montanha. Olha, será que ele tem um formato? Será que ele é grande, ele é alto, ele é gordo, ele é fino? Ele é de plasma? A gente já imaginou várias coisas, você que está assistindo e nós três aqui. Por que a gente fez isso? A gente está demandando energia para esses caras. Em frações ínfimas, talvez, mas a gente está demandando energia. A gente está gastando o nosso tempo aqui, que é energia também. Está gastando o nosso raciocínio.
Então, assim, quando a gente montou o canal, a gente falava muito de ufologia, do disco voador, será que existe, será que é intraterreno, é extraterreno, é um drone, é uma arma militar, tal. Estamos gastando energia para falar disso. Estamos mandando essa energia para onde? Quem usufrui dessa energia? Que a gente está jogando. Então, assim, Será que essas entidades estão sugando a minha manipulando, por exemplo? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, não, sem julgamento. Mas será que quando o cara fala assim pro cara, olha, por exemplo, assim, vamos lá, pegar uma linha que o meu amigo Rogério gosta. Olha, o Chico Xavier foi lá, foi numa viagem astral, viajou numa nave, foi ver os anéis de Saturno, conheceu a Federação Galáctea, blá, 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 blá. Ok, não estou duvidando disso. Mas será que também isso não foi uma outra forma de pegar energia? E ele vem para cá e conta? E aí você reforça a sua crença nisso? Talvez a gente esteja fazendo uma coisa aqui que poucos vão entender, mas poucos, tipo pouquíssimos. Nós estamos despertando nas pessoas o fato dela questionar tudo. Eu não quero que ninguém fique louco, não que louco é bom ou ruim. Eu não quero que ninguém saiba. Eu só quero que você pare e pense. Faz sentido? Outro dia eu estava conhecendo uma pessoa que é muito religiosa e evangélica, daquele nosso vídeo sobre anjos, né? Que tem vários anjos lá, certo? Uhum. E ela fala assim, na Bíblia só tem 2, Miguel e Gabriel. Todos esses são apócritos, então não são reconhecidos. E, tipo, ignorou todos os outros. Só vale esses 2. Então, para ela é ferro e fogo. É uma pessoa que não consegue, não estou dizendo que ela está errada, não consegue abstrair e sair um pouco e ver que existe outra coisa. Então, é uma pessoa que canaliza a energia dela naquele ponto. Será que ela também não está induzida? Eu acho que sim, tá? Não está induzida para canalizar aquela energia naquele ponto? Só naquilo? Pegando a tua linha. Por exemplo, assim, vamos tomar como verdade uma congregação da religião A, B ou C. Quando as pessoas canalizam tudo aquilo ali fica mais forte. E poucos daquela congregação vão sair de lá e vão seguir outro caminho, seja qual for. Eu estou falando de qualquer tipo de religião. Então, a gente está falando de coisas que a gente não sabe necessariamente o que está acontecendo. O que você acha, Rogério? Mas, Silvio, eu acho que tem muito a ver, assim, o que você falou. Né? Pegando o que você está falando, e quando você acabou aí citando a questão da religião, dessa pessoa evangélica com quem você conversou, e seguindo aqui a tua linha, que nós estamos falando de seres, entidades, ou algo que se alimenta, como aquilo que o Marcelo acabou de falar, qual o nome do Marcelo, do rapaz? Corey Good. Corey Good. Yeah. Por exemplo, ele fala que conversou com seres e que seres falaram, olha, esses parasitas estão aqui, se alimentam de uma energia negativa. Ou seja, nós estamos falando de energia, né? Porque vamos parar para pensar, se existem esses seres aqui, eles estariam aqui para quê? Eles vão usar o que da gente? Eles querem minério? Então já teriam se manifestado, teriam levado. Eles querem o quê? Só podem estar querendo algo que a gente tenha. Algo que tem aqui em abundância, que é a nossa energia. Por exemplo, você falou dos... Nossa, 8 bilhões de seres, né? 8 bilhões e não para. E aí você falou da religiosidade, da religião. Cara, quando você vai em um culto religioso, um culto evangélico, você tem ali as pessoas se entregam em termos de emoção, elas estão vibrando no mesmo campo, elas estão emanando muita energia. Quando você vai para uma sessão de Umbanda, a mesma coisa, estão ali batendo os tambores, ali está todo mundo, e a pessoa diz que recebe uma entidade, e eu não duvido, e que ali ela está numa vibração, e todo mundo ali. E isso vale para todas as religiões, vale para o budismo, para o hinduísmo, o que for. Então, eu acho que o que você falou, se tudo que eu vou falar aqui corrobora, porque o que nós temos para oferecer para qualquer outra, vamos supor que há essa entidade, se há seres extraterrestres ou intraterrestres, o que for, só podem usar isso da gente. Não tem outra coisa para oferecer. O dinheiro o que nós usamos como dinheiro, criptomoeda,
para eles não tem nenhum tipo de diferença. A não ser que os nossos minerais ali, eles consigam absorver energia, os nossos minerais estão ali perto. E aí eu pergunto, absorve para quê? Para mandar para quem? Para onde? Eu vou fazer o que com isso daqui? Então talvez essa questão da fé, do amor, da raiva, do ódio, né? O amor e o ódio, eles são antagonistas, mas eles são carregados com uma carga emocional muito densa. Muito densa. Uhum. Uma pessoa com muito amor, ela transcende, ela melhora o ambiente que você está. Você recebe esse amor dela, se percebe. Isso é comprovado cientificamente com o estudo das plantas. Não sei se você já viu. Davi, eu vi o do gelo. Atenção para planta ou não, né? Eu vi o do gelo. E uma pessoa com muito ódio também. A do gelo foi fantástica. Ele pegou um cientista, ele pega 2 copos, 2 recipientes de água, e ele coloca num lugar onde as pessoas falam muito palavrão, muita raiva, discussão, xingamento, só palavras ruins. E o outro, dentro de um lugar que se fala com muito amor, com muita paz, tranquilidade. E ele congela essas 2 águas. O cristal de gelo da água onde está o amor, ele é perfeito, ele é simétrico. Em compensação, a água onde ficou um ambiente muito ruim, ele sai distorcido, ele sai assimétrico. Né? Então, mas aí, de novo, é uma percepção. O feio e o bonito. É uma percepção nossa, entendeu? Por exemplo, assim, O efeito das plantas é interessante, porque as plantas que são cuidadas com amor e com carinho, elas desenvolvem muito mais, estão com cores mais bonitas e maiores. E aquelas que foram, o mesmo estudo do que o Rogério falou sobre o gelo, fizeram com plantas também. E com as plantas, elas realmente cresceram menos, tiveram menos eu entendo desenvolvimento. isso, mas o que eu quero colocar para vocês é uma outra forma de ver. Não estou dizendo que vocês estão errados, vocês estão certíssimos. Mas assim, o conceito de que esse é mais esplendoroso que o outro é um conceito. É um conceito do bonito e do feio, do Sim. mais radiante e do menos radiante. Entendeu? É um conceito. Entendeu? A gente, por exemplo, o que a gente acha beleza? Se a pessoa é simétrica. Sim. Aí, no caso, nós homens, a gente gosta o quê? Ver um corpo de uma mulher assim, em formato violão. Então, quer dizer, a outra mulher que tem pouco seio, pouco quadril, então ela está em desvantagem na sociedade, porque nós fomos treinados a ver isso. É a mesma coisa para a planta, a mesma coisa para o gelo. Então, quando a gente fala quando dá amor e atenção, ela fica mais bonita, porque a gente inferiu que aquilo é mais bonito. Mas o feio, entre aspas, tem a sua beleza, a sua graça. Vamos dizer, a planta que ficou mais tortinha, mais baixinha, mais envergadinha, ela tem uma beleza. Mas porque a gente está treinado a ver o outro como esplendoroso, forte, como melhor. Então, até eu sei que vocês estão tentando se defender, mas, né, a gente também... Ei, Marcelo, tem um amigo meu que ele é muito feio, né? Agora que você falou isso daí, eu vou falar, cara, foi criado num ambiente de muito ódio. Pode crer. Ó, só vou complementar aqui a teoria do Good. Ele fala que 200 entidades estão aqui, tá? Que essas 200 entidades, elas estão vivendo, isso é muito interessante até, né? Elas estão vivendo em pontos como montanhas, vulcões, me parece que cachoeiras também, e elas afetam, essas 200 entidades afetam a gente. E afetam a gente a ponto até de, né, mexer com a nossa psique. E aí a gente pode entrar naquela pergunta que o Silvio estava querendo fazer. Mas antes de entrar, eu quero fazer uma provocação para os dois. Não estava no roteiro. Certo? Em que ano nós estamos do calendário gregoriano? 2026, né? 2026, do calendário gregoriano. Não estou falando chinês, certo? 2026. Vamos imaginar que existe esse negócio aí de... Pega o microfone, Silvão. Microfone. Vamos dizer que existe mesmo, certo? Eu acredito nisso. Vamos pensar que nós estamos no ano... Faz de conta que o calendário gregoriano é sempre contado, independente de onde você esteja. Estamos no ano 1.544.000, certo? Dessa mesma cronologia, certo? Então, nós três espero, mais para lá, né? Mais avançados.
Não sei se no mesmo nível, batendo na mesma frequência, não sei se a gente é mais vai ser amigo, mas a gente vai estar mais avançado. Vamos dizer que apareça uma oportunidade para a gente ir para um outro sistema solar, uma outra galáxia, um outro orbe, e os nossos mestres ali, os nossos orientadores, sei lá o quê, não sei se é esse o nome, para assim, ó, vocês ali, ó, para até aumentar para chegar mais perto da criação, da Matrix, do arquiteto, do que for, vocês precisam ter mais energia. Então, vocês vão, o que vocês vão? Vocês vão naquele outro orbe ali, ó, e vão puxar a energia deles, entendeu? Usa eles a seu favor. A gente faria. Faria. Entendeu? Então, o que a gente acha hoje infere como absurdo, provavelmente a gente numa outra escala faria. Olha que louco. Então, talvez isso já esteja dentro do nosso código, não sei, genético, código espacial, código dimensional, sei lá. A programação, o holográfico, né? Entendeu? Então, a gente fala, mas provavelmente assim, se existe mesmo vidas, reencarnação, assim, provavelmente a gente já foi bárbaro. A gente já fez o que o Rogério repugna em a gente, que foi lá, matou, fez coisas horrendas com os outros. Idade média, mais para trás. Então, assim, é muito louco você pensar nisso, porque assim, por isso que eu tô falando assim, essa é realmente um programa que julgamento zero. Então, aquela pessoa lá do anjo, ela tá certa. Tá certo. Por causa que ela tá nessa faixa de frequência. Eu não tô dizendo que nós aqui estamos numa faixa melhor. A gente só tá numa outra. É igual o dial lá do teu rádio, que você é digital hoje, mas quando tinha lá o barbantezinho que você ia lá, você parava aqui nessa estação. Mas tem um outro espectro aqui, ó, desse tamanho, que você não vê. Que tá tocando uma outra música, tá falando uma outra notícia. Então, mediante isso, fiz a provocação. Vamos lá, senhor Rogério. É comigo mesmo. Dentro dessa loucura toda que eu tenho um monte de gente que tá achando que nós três somos loucos. Então, loucos, na verdade, seriam pessoas que estão fugindo dessa Matrix ou vendo através de outro prisma, através de outro véu da realidade? Eu acho, eu sempre questionei isso, nós conversamos sobre isso em outrora, nós estávamos falando sobre isso, e eu sempre me questionei. Eu tive algumas pessoas da minha família com certas limitações, questões mentais, né? E alguns amigos também, alguns colegas de infância. Eu sou de uma época que no colégio tinha a classe especial, né? Você tinha a classe das crianças teoricamente normais e tinha uma classe que era uma classe especial, que era para crianças que tinham o que hoje nós chamamos de espectro autista, de um modo severo, que o autismo ele tem vários níveis, né? O que é do modo severo, né? E, enfim, essas pessoas ficavam numa classe. Eu tive muitos amigos assim, né? Eu não era dessa classe, mas acabei fazendo algumas amizades. E eu sempre me questionei. Eu falei, será que essas pessoas, elas sabem o que está acontecendo? Elas têm essa informação e já sabem que nós não vamos compreendê-las em hipótese nenhuma, e que se elas começarem a se manifestar e falar realmente o que pensam, elas vão acabar sendo internadas, ficando dopadas por medicamentos, vão ficar sendo ali excluídas, como já são de alguma forma. Então, sempre me perguntei o que nós chamamos de louco. Será que essas pessoas elas não têm tanta informação sobre a nossa realidade, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, o que somos, qual o nosso papel aqui, e é tão assim diferente do que nós vivemos numa Matrix, como nós estamos falando aqui no começo, tão grande a Matrix, nós estamos tão aversos à realidade, ao que realmente é, que esses poucos que sabem são chamados por nós de loucos, de incapazes, mas talvez nós somos os incapazes de compreender o que eles já têm de informação, o que eles compreendem. Muitos são reclusos, tem aqueles, Silvio, que ficam calados, que falam pouco, que vão para um cantinho assim. Congelou de novo. Que falam sozinho, aí você fala, será que estão falando sozinho? Será mesmo? Falam coisas assim do nada, você fala do nada, por que do nada? Porque para nossa compreensão, aquela pessoa está quieta, está falando sozinha, está num cantinho, está calado, está olhando para o nada.
Será que ela está vendo coisas que nós não estamos vendo? Entende? Elas estão fora da Matrix. Elas conseguiram sair, dadas como louco, porque aquilo que é diferente é dado como louco. É Pensar anormal, né? diferente. É É anormal. anormal. É anormal. Então eu sempre tive esse questionamento. E vocês? Eu acho que tem uma pegada interessante, Rogério, porque será que realmente as pessoas que estão aí com algum distúrbio, alguma situação que a gente julga anômala, né? Será que eles estão acessando outro, outra realidade? Será que Outro eles estão tendo código. contato com outro código, outra frequência, ou até mesmo uma tentativa de sair daquilo ali, daquela prisão? Pode ser uma prisão de Matrix, como no filme, pode ser uma, uma tentativa de estar expandindo tanto a mente que está conseguindo enxergar através do véu da realidade. É uma questão assim interessante essa sobre a psique humana, né? O que você Marcelo, Eu posso. Eu acho assim que esse nosso assunto é tão grande, tão extenso, que ele viria para muitas horas aqui de conversa. Então acho que a gente não vai ter tem, que não. acabar. Já deixou de ser trilogia, Rogério. Com certeza vai ser 5 programas. Deixa Fácil, eu. fácil. Posso fazer uma leitura daquela que eu fiz? Ela é Pode. rápida, curta. pera aí. Deixa eu Isso daí é só, sobre. Rogério, deixa eu Oi, só falar um negócio antes de você fazer a leitura que me ocorreu claro. agora. Esse negócio das pessoas serem chamadas de loucas ou fora da casinha, né? Tava voltando para casa outro dia. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo, na Zona Sul. Moro na Zona Sul e trabalho na Zona Sul. E aí eu estava próximo à Avenida Interlagos, onde tem do padre Marcelo Rossi. Eu cheguei bem perto dele com um semáforo para você subir a Avenida Interlagos. E aí o trânsito parou, eu parei. Aí essa rua que tem, ela 2 mãos, 3 faixas para cada lado e tem ciclovia. Eu parei o carro do outro lado na mesma perpendicular da minha janela, tinha um ciclista parado na ciclovia conversando com um ser imaginário e dando bronca e discutindo. E eu fiquei parado no farol, fiquei olhando, falei, cara, eu não tô vendo ninguém. E ele discutia com a pessoa, com o ser e blá, 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 blá. Aí eu falei, que louco, mano. Louco assim, né? No sentido assim, eu não tô conseguindo ver, mas ele tá falando com propriedade. E assim, como a gente, teoricamente, a maioria não tem esse dom, aí o cara é classificado de louco. Ó, o cara tá vendo espírito, o cara tá vendo o encosto, o cara tá vendo sei lá o quê. Entendeu? Aí rotula o cara e classifica ele pro lado. E, por exemplo, assim, eu falo assim, Marcelo e Rogério, Deus nos livre, independente de quem acredita em Deus ou não, Deus nos livre, Gadu, Jeová, quem quer que seja a entidade aí, de a gente cair num hospício. Você não sai mais, cara. Você vai começar Não. a tomar remédio, aí você vai ver mais Nárnia ainda. Aí você vai falar pro doutor, eu tô bom, eu já tô sarado, eu posso ir embora. Ih, tá louco, aumenta a dosagem. Então, Exato, exato. sério isso, cara? O anormal é tratado como estranho. E aí você pode também colocar a criança. A criancinha de 1 ano, 2 anos, ela fala sozinha. Ela se comunica com alguém. Aí você acha bonitinho. Ela falando, é só um amiguinho imaginário. Quem é esse amiguinho imaginário? Essa criança, ela como consciência, ela é uma consciência que ela não consegue ainda transmitir para a sociedade direito o que ela vai ser dada. Essa inteligência que nos cerca, ela sabe que ela pode deixar para essa criança uma espécie de um portal aberto de comunicação, porque nós não vamos levar essa criança a sério. É um amiguinho, é imaginação. Quando essa criança começa a pegar a idade, isso daí vai se estreitando, chega uma hora que ela rompe. Ela para de ter essa comunicação. E aí, tudo dentro de uma normalidade. Eu vou fazer aqui uma situaçãozinha, uma leitura rápida, que foi de um experimento. O texto é bem simplesinho, bem curto, que aconteceu em 1995, onde um cientista, né, acreditou ter encontrado um portal para outra dimensão. Né? Ele administrou a mesma molécula a mais de 60 voluntários. A maioria relatou encontrar os mesmos seres, o mesmo mundo, as mesmas mensagens, e tudo isso ainda
precisa de mais estudos, mas ele chegou a uma conclusão, tá? O nome desse médico, desse doutor, né, desse cientista, é Dr. Rick Strassman. Ele é psiquiatra clínico, então ele é médico. Ele é pesquisador da Universidade do Novo México. E o objetivo dele não era provar crença, era compreender a consciência, que é algo também muito difícil de tentar explicar a consciência humana ou a consciência coletiva. Rogério, desculpa te interromper. Acho que você pode contar a história inteira, porque a gente vai terminar a live provavelmente depois da sua história. Pode contar a sua história inteira, tranquilo. Então, tranquilo. E o Strassman, ele estudou uma molécula que ocorre naturalmente, chamada DMT. Tá? E ela existe em plantas, em animais e em quantidade mínimas no corpo humano. Então ele conduziu a pesquisa de forma legal, né, uma pesquisa científica mesmo. Qual é o nome, Rogério? BMT? A molécula DMT, D de dado, M de Maria, T de tesoura. Só que ela tem aí, depois ainda vem mais um nomezinho complexo. N, e o nome é dimetiltriptamina. Um nome bem complexo. E ele fez essa pesquisa toda dentro de um ambiente controlado, tá? Como foi uma pesquisa, dentro de uma clínica, com supervisão médica. Então foi algo realmente, foi um estudo mesmo de causa. E ao longo de 5 anos, mais de 60 voluntários foram avaliados. Mais de 400 sessões foram monitoradas. Ambiente hospitalar, avaliações psicológicas. E o Strassman, ele esperava que essa molécula fosse provocar alucinações aleatórias. Cada um teria um tipo de alucinação. Cada um ia falar uma coisa. Só que o que ele não esperava acabou acontecendo, né? Que foi o quê? Os participantes descreveram entrar em um espaço, presta atenção, mais real do que esta realidade que vivemos, com muito mais coerente. Esse mundo que essas pessoas entraram ao estar dentro desse experimento com essa molécula era um mundo geometricamente impossível para esse mundo que nós vivemos, cores desconhecidas e de uma inteligência avassaladora no texto. É algo que eles falaram assim, nesse mundo, o criador desse mundo é algo muito, muito mais inteligente, tá? E aí algo que ele não esperava aconteceu, né? Que essas pessoas alegavam estar nesse mundo e elas não estavam sozinhas. Aí que vem o bicho pegando. Essas pessoas que foram avaliadas, elas tinham diferentes idades, culturas e crenças, tá? E todos eles, repito, de idades diferentes, crenças diferentes, idades diferentes, o que elas falaram em comum, tá? Elas convergeram. Elas não se conheciam, essas pessoas não se conhecem e têm um espaço de tempo de estudo de até 5 anos, para você ter uma noção. Elas falaram de seres semelhantes à máquina, todos falaram. Inteligência de luz, tá? Entidades parecidas com insetos e engenheiros cósmicos, tá? Além deles verem essas entidades, repito, semelhantes com máquinas, robóticos, com inteligências de luz, de plasma mesmo, entidades parecidas com insetos, talvez seja, aí vem para aquele filme Homens de Preto, que a gente acha que todas as possíveis vidas fora são teoricamente como nós, e aqui está dizendo nesse estudo, né? E engenheiros cósmicos. E eles interagiram com essas pessoas que estavam no experimento. Vários falavam o seguinte: estávamos aqui, neste mundo, esperando por vocês, né? Ou por você, porque foi individual. Aí eles colocam, bem-vindo de volta. Você retornou. Que dá a entender de que nós, seres, passaremos por diversos vidas e planetas e que nós já passamos por eles em algum momento. Porque eles falam, bem-vindo de volta, você retornou. Algumas experiências pareciam amorosas. Olha bem o que o Silvio falou agora há pouco. Olha bem, foi o que nós falamos. Umas experiências, as pessoas relatavam sensação amorosa, em outras relatavam sensação aterrorizante, de medo.
do sentimento, da sua liberação de campo energético. Mas todas as alegações de pessoas que não se conhecem em tempos diferentes, não houve comunicação entre eles, todas alegaram, pareciam visceralmente reais, todos os depoimentos, né? O que mais chocou o Strassman não foi a intensidade, foi a sobreposição de experiências isoladas, pois cada um relatou algo muito parecido. Aí as pessoas descreveram ambientes semelhantes, estruturas semelhantes, diálogos semelhantes, sem que essas pessoas se conhecessem. Segundo, tá acabando aqui, faltam só mais 2 slides. Segundo o doutor Strassman, essas experiências não se comportavam como imaginações aleatórias. A expectativa dela era provar que a experiência não ordinária, não em ordem, eram caóticas e frutos da imaginação de cada indivíduo. Essa era a intenção dele, tá? Ao usar aquela molécula. Mas, porém, o padrão de experiências que se repetiam entre os indivíduos o deixou muito intrigado. Strassman fez uma pergunta radical. E se o cérebro não cria a consciência? E se ele apenas a recebe? Ou seja, a gente não cria, nós somos apenas um receptor. Como um rádio sintonizado com frequências que já existem. Universos paralelos, né? Vejam bem. Então nós somos comunicados. Anos depois, pesquisadores do Imperial College London estudaram a atividade cerebral sob o DMT, a mesma molécula. O que esses pesquisadores observaram? Conectividade neural extrema. Nosso sistema neural estava ali trabalhando numa velocidade incomum, redes cerebrais se sincronizando e regiões se comunicando ao mesmo tempo, o que não é comum em nossas funções cerebrais. O cérebro ascendeu em padrões raros e unificados. Alguns cientistas sugerem que as experiências refletem arquétipos cognitivos profundos, ou o cérebro acessando camadas de percepção, ou a consciência se estendendo além do processamento normal. Outros argumentam que é apenas neuroquímica interna. Então, a ciência, ela segue dividida. Dr. Strassman não provou que existem outras dimensões ou mundo. Ele provou algo muito mais inquietante, que ainda não sabemos o que a consciência realmente é. Então, basicamente, é isso. Pessoas distintas, que não se conhecem, do mesmo experimento, de crenças diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, e que relataram basicamente a mesma coisa, pessoas com insetos, mundos diferentes, mundos paralelos, outras dimensões, conversaram, interagiram, e a atividade cerebral dessas pessoas estava num ritmo, todas tiveram o mesmo nível de atividade cerebral, muito acelerado, muito acima do comum, e que depois do experimento voltaram ao normal. E deixa entender que o nosso cérebro é um receptor, que nós somos receptores de talvez de diversos mundos, que aí cai com o que nós conversamos agora há pouco, dessa questão dos mundos, das dimensões. A gente pode ter essa comunicação com essas dimensões. Talvez aí pessoas mais elevadas, com mais controle, como o Chico Xavier, conseguia isso, conversar com diferentes dimensões. Ou Rogério, eles aqui. não, Rogério, o que você falou é muito interessante, é um experimento muito interessante. Até quis falar antes do Silvio, porque eu acho que o Silvio vai dar também uma explicação até espiritual, no sentido de espiritismo, para o que você disse. Eu vou dar uma explicação também ufológica, também muito interessante em tudo que você falou. Primeiro, quero falar sobre o que você estava falando, que o cérebro é como um receptor, né? Se o cérebro realmente for uma recepção de alguma emissão de algo, realmente nós podemos estar realmente vivendo uma simulação. Porque isso faz todo o sentido da gente, da consciência, ser apenas o cérebro, na verdade, ser um receptor para uma consciência da realidade que a gente vive. É muito louco, mas é uma possibilidade. Quando você fala dos acessos, né, a outras realidades, outras dimensões, será que, na verdade, ali o DMT não está fazendo com que a gente acesse outras realidades também, outras simulações diferentes de talvez, podemos até abranger isso, de universos diferentes, de dimensões diferentes,
de espíritos diferentes, né? Sim. Uma coisa bem interessante, eu vou deixar até para o Silvio depois concluir isso, tem muito mais conhecimento espiritual do que o meu, do que eu, mas, cara, eu quero atentar uma coisa. Todos os contatos alienígenas, e muitos ufólogos agora estão abrindo a possibilidade dos contatos com OVNIs e entidades extraterrestres, eles estão abrindo a possibilidade de serem encontros dimensionais, ok? E você que deu algumas características que são exatamente os seres que fazem contato com a humanidade, ó, máquinas, né? Já tiveram muitos contatos dizendo que os seres eram ciborgues, eram máquinas, seres de luz, que é muito comum, Muito verem comum. formas de luzes, inclusive quem acredita em ufologia acredita que o contato dos 3 pastores de Portugal, eles viram seres de luz, acreditam que aquilo foi um OVNI, foi um evento ufológico. Insetos, que são insectoides, né? Existem muitos relatos de encontros extraterrestres de naves que desceram e as figuras eram insectoides. Os olhos E grandes, né? Assim, aquela coisa, né? como libelo também, como gafanhoto, como Isso. louva-a-Deus. Louva-a-Deus é até o mais comum. Existem muitos relatos de que viram louva-a-deuses, cara. E outra que você falou de engenheiros cósmicos. E geralmente esses encontros com engenheiros cósmicos são pessoas que são entidades extraterrestres que descem, se comunicam telepaticamente e passam a sensação de conhecimento, de calma, de um encontro amoroso, de uma vibração amorosa. E é muito interessante o que você falou. Enquanto alguns contatos, por exemplo, com Greys são considerados aterrorizantes, com insectoides são considerados aterrorizantes. Então, você experimenta um paralelo aí com o nosso métier, no caso, né? Nosso canal ufológico, muito interessante, porque esses encontros ufológicos, quando são com engenheiros cósmicos e seres de luz, geralmente são encontros amorosos. Enquanto os encontros com insectoides, com máquinas ou com os Greys, eles são mais aterrorizantes. Vai lá, Silvio, manda a É o que bala o aí. Silvio falou, né, Marcelo? Eu acho que é o que o Silvio falou bem, o Silvio falou agora há pouco. O que causa terror na gente é o que, para nós, esteticamente, não é bonito, né, Silvio? Você falou bem. A gente olha para talvez para um ser ali, um insectoide, e fala que é assustador. Quem que não vai ver um louva-a-Deus de altura grande, você se assusta. E para deixar um gancho para o Silvio, da parte da consciência, Marcelo, nesse relato daquele médico que foi chamado lá para o ET de Varginha, que ele fala toda Sim, hora que ele não se comunicou, que não falou, mas houve mas uma ele comunicação que ele fala, esse cara, o ser me passou muita calma, ele olha para a janela e olha para mim, e ele fala ali, eu já entendi que ele quis dizer que ele veio de uma outra dimensão, houve ali uma comunicação de consciência sem haver uma palavra. Vai lá, Silvião. Então, vamos lá, para a gente fechar a live aqui, não é nem do ponto de vista esotérico ou religioso. Ô, Silvio, Só... Oi. Desculpa te cortar assim, totalmente, mas eu acho que o próximo tópico você pode deixar para a próxima, porque é toda a sua área aí. Não, eu não vou falar sobre... Ah, perdão então. Não vou falar que demora. Então, assim, eu acho que o que vocês falaram, que a gente tem muito a ver. Esse lance, por exemplo, assim, várias vezes no nosso programa, você, entusiasta que nos acompanha, o senhor Rogério Claro falou assim, por que não gravam uma nave gigante com tanto celular de tecnologia e bababá, e bababá, e bababá, amém, senhor? Certo? Todo mundo é testemunha dos entusiastas, que o Rogério já falou isso um monte de vezes, certo? Verdade. E aí vocês falaram uma coisa que mata isso aí. É o lance da frequência, porque uns vêm e outros não. Então, assim, para mim, acho que tem muito a ver. Por que um cara tá ali, encaixou na frequência, o cara consegue ver um ser dimensional, que tá aqui, mas a gente não tá vendo. Exato. Ele tá aqui, porque a nossa frequência tá numa outra posição de rádio.
Sim. que o cara tá emanando. Então, por isso que algumas pessoas veem disco voador, OSNI, OVNI, UAP, UFO, o que você quiser chamar de nome, e outros não veem nada, entendeu? Então, assim, por isso que uns veem uns seres e outros não veem nada. O Rogério não sabe, depois eu vou contar para ele, Marcelo, mas eu tive uma experiência diferenciada na semana passada. Então, até nós, por termos esse canal, a gente atrai esses nossos amigos, colegas, parceiros. Sem dúvida nenhuma. Próxima, né? Para proximidade nossa. Eu acho que vai acontecer com todos nós e você que é entusiasta que acompanha. Então não tenha medo. Se tudo isso continua, nada disso você precisa ter medo. Então, assim, nada. Se você pensar, se você está sendo frio e calculista. Não, é só uma constatação. O Silvio tem medo? De um monte de coisa. Né? O Rogério tem, o Marcelo tem, entendeu? Assim. E aí você fala assim, então agora eu tenho que ficar de boa, então eu tenho que aceitar tudo o que acontece. Não, não é isso. Você começa a compreender. Então, assim, quando a gente comete falhas no processo nosso evolutivo, se a gente já começa a identificar a falha, não significa que a gente corrija a falha, mas o primeiro passo é identificar a falha. Primeiro passo. Entendeu? Assim, puxa, olha só, isso é diferente. Ok, eu não consigo ser assim, mas ok. Entendeu? Eu assisti uma série, estou assistindo uma série que já não existe mais, ela tem 2 temporadas. Tá naquele streaming que tem um N vermelho. Chama Sense8. É sobre 8 pessoas que estão conectadas mentalmente. E aí chegou uma hora que eu fiquei meio de saco cheio da série. Eu vou falar para você, é porque talvez eu não tivesse preparado para isso. Os diretores, roteiristas, eu acho que eles têm uma pegada do tipo assim, nós queremos mostrar para o mundo que o mundo é multiverso, é tudo assim. Então, assim, toda hora tem cena de sexo, toda hora tem cena de homem com homem, mulher com mulher, orgia, toda hora na série tem. Aí eu falei, pô, o cara quer mostrar isso, ele quer mostrar a conectividade dos cérebros, né? Toda hora ele tá mostrando uma pegada dessa. Aí você vai ver os roteiristas e os diretores são pessoas da causa LGBTQIA+, nada contra. Mas eu acho que às vezes a arte, muita gente vai para a arte porque é a forma de se expressar de forma livremente, né? E aí acaba sobrecarregando uma coisa que não precisa. Aí eu falei, não precisa, a série tá tão boa, e o cara fica carregando nisso toda hora, carregando a tinta. Né? Não precisava, tá tudo bem, tá todo mundo aceito aqui, não tem problema. E o cara muda. Então ele mudou a frequência da série, que estava numa pegada legal, para uma coisa mais para ele mostrar o ponto de vista dele. Ok. Mas por isso que a série durou só 2 anos. Não teve continuidade. Né? Então, voltando à vaca fria aqui, a questão é, eu acho que as faixas de frequência são importantes. Então, assim, você que está nos ouvindo, você que nos assiste e tal, o que você acha? Comenta aqui nos comentários desse vídeo ou desses shorts, que a gente vai fazer alguns cortes. Comenta aqui o que você acha. O Silvio, o Marcelo e o Rogério estão totalmente fora da casinha? Estão também. Mas a gente está questionando o processo. Talvez a gente não esteja fazendo nada, talvez a gente esteja só perdendo o nosso tempo, que eu acho que não. Mas por que a gente está aqui? O Rogério já me conhece, sei lá, uns 9 anos ou mais. Tá. O Marcelo eu conheço há menos, da pandemia para cá. Por que, de repente, o Rogério teve a luz de juntar nós 3? Né? Vamos fazer um negócio aí e tal. A gente tem totalmente atividades diferentes, eu e o Rogério até profissionalmente mais próximos, mas a gente tem atividades diferentes, mora em locais diferentes, pensa diferente, tivemos criações diferentes, umas um pouco mais próximas ou não, e a gente hoje está nessa sintonia. Você já pensou nisso? Por que as pessoas que você frequenta na sua congregação estão na sua sintonia? As pessoas que você joga futebol estão na sua sintonia? Por que você vê o mundo dessa forma? Não estou dizendo que está errado, mas por que você vê o mundo dessa forma? Já parou para pensar que pode ter um outro mundo do seu lado que você não está enxergando? Por que você acha que é só A, B e C? Não pode ser A, F e K e W, que dizem que nem tem no alfabeto, entendeu? No nosso alfabeto. Então, assim, é isso que a gente está querendo provocar em você, que você questione, mas não é para você questionar e sair destruindo tudo. O Silvio, o Marcelo e o Rogério falaram que eu posso fazer qualquer coisa, que não tem problema nenhum. Não é isso. Eu só quero que, se você fizer, faça e assuma qualquer coisa que você fez. Mas pense, por que é isso? A live aqui começou de forma sensacional. O Marcelo falou assim, você já teve aquela sensação de que nada está se encaixando? Não foi isso, Marcelo? Então, assim, é isso. Já teve a sensação de déjà vu? Por que isso está tudo ligado e ao mesmo tempo não está ligado com nada? Uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos e colegas, existe alguma coisa depois desse véu, quando essa carcaça aqui desligar. E por que eu acho que existe? Porque a gente
sonha. Aí, por exemplo, minha mulher me diz, mas eu não lembro os sonhos. Eu lembro da maioria. Talvez eu tenha um sono, o meu reino seja tão profundo, né? E eu lembro da maioria. Mas todos nós sonhamos. Para que se a gente fosse do pó pro pó, a gente precisava sonhar? Para que isso? Para descansar a mente. Não faz sentido. Na hora que você está sonhando, as coisas não têm conexão. Você está aqui nessa sala, daqui a pouco você está num parque, daqui a pouco você está dentro de um avião. Isso em frações de segundos. Você viaja muito rápido. E aí, às vezes, o sonho não tem conexão. Você fala, mano, mas o que isso tem a ver? Aí você acorda, quando você acorda de um sonho mais difícil ou um sonho mais legal, você acorda com a sensação, acho que vocês acontecem com vocês dois também, você acorda discutindo o sonho com você mesmo, tipo, olha, eu faria isso, eu tomaria essa rédea, eu faria para cá, eu devia ter chutado esse cara, eu devia ter feito isso. Você continua alguns minutos depois, como se aquilo ali fosse uma verdade. Então, o que o Marcelo falou me chama muita atenção e eu sempre pensei nisso. Talvez aqui seja uma simulação para a gente conseguir crescer mais. Porque se tudo do outro lado, teoricamente, pode, você não tem freio. Se você não tem freio, você não tem receio. Se você não tem receio, você não consegue ver o que é melhor para você nesse momento do que em outro. Então, talvez faça sentido. Então beleza, então eu só vou ver essa simulaçãozinha aqui, daqui a pouco eu desligo e volto pro meu lugar. É uma opção sua. Mas assim, eu acho que isso não serve para nada. Já que está aqui, tenta fazer o melhor. Uma vez eu fiz um processo de entrevista para uma cervejeira chamada Brahma, era para fazer estágio de engenharia, só para fazer um comentário aqui. E aí tinha lá mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, estudantes de várias faculdades e universidades, para fazer... Tinham 2 vagas de estágio lá na Brahma, para a área de engenharia. Aí fizemos, depois fizemos toda a parte de psicotécnico, foi um dia inteiro. Chegou depois do almoço, a moça falou assim, então, a do RH, a vaga é para compras, para fazer compras técnicas. 98% broxou, porque ninguém queria fazer, está estudando, você quer desenvolver, você quer criar como engenheiro, você quer engenhar, você não quer ficar fazendo compra técnica. Aí todo mundo broxou. Né? Aí eu tava lá e falei, quer saber de uma coisa? Eu tô aqui mesmo, né? Vou fazer como se fosse para a vaga que eu quero. Aí fiz, passou eu e mais um cara. Aí eu falei, eu não quero a vaga, tal, depois. Mas assim, eu já tava lá, então eu aproveitei o momento para testar. Vou fazer como se fosse para valer. Entendeu? Então, e muita gente, eu acho que na vida desiste de muitas coisas. Não, então, já que é assim mesmo, então deixa assim mesmo. O Senhor proverá. Transfere para a entidade maior aquilo que é sua responsabilidade. Mais fácil. É mais fácil, né? É mais rápido, né? Mais simples, né? É fácil. Às vezes eu vejo assim, eu não estou criticando. Deus me deu o carro, tá escrito. Eu fico olhando, entendeu? Assim, ok. E segue o fluxo. Por quê, Marcelo? Porque ele não está errado. O rapaz lá que viu lá o símbolo da era de peixes, que era um jeito de identificar os cristãos, para eles não serem pegos no passado, ele tinha um símbolo de peixe. Como a maçonaria tem o símbolo dela, como a Rosa Cruz tem o dela e as outras formas de crença tem. Ele olhou, refletiu e teve um insight, um ensejo. Será que ele teve mesmo? Ou aquilo já foi provocado de propósito? Vai aparecer uma pessoa, que é o Rogério, que está com um símbolo, que quando bateu o sol, na realidade joga uma informação na tua mente e você acha que foi aquele simbolismo. Ele disse que a luz, aquela feixe de luz, transportou conhecimento para ele, muito maluco. Então, muito maluco. Então, pessoal, é isso. A nossa live continua nas próximas semanas, né, Marcelo? O assunto é longo, é denso, mas assim, não pense que estamos loucos, não estamos nem de longe loucos. E loucos também é apenas um estado, como diz o Rogério. É um estado entre outros estados, entendeu? Então, assim, pensa aí, faz sentido o que você está vivendo? Faz sentido isso daí? Você já viu alguma coisa estranha que chamou a atenção? Você já teve um sonho meio revelador? A maioria das pessoas já teve e fica com medo e enterra embaixo lá do tapete. Você já teve uma sensação de... Você conhece alguém que você acha que tem dons mediúnicos? Será que essa pessoa é charlatão ou charlatona? Ou ela consegue ver um pouquinho mais na frequência que os outros? Tem N vídeos aí na internet de cães que protegem as crianças ou protegem o seu dono de algum ataque dimensional. Ele começa a latir antes, ele sente o cheiro antes, parece que sente a onda antes de chegar, chega primeiro nesse animal. Aí você fala, por que eu não percebi, só percebi depois? Então, assim, isso não te chama atenção? Por que ele e não eu? O campo sensorial dele, né?
Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente não tem a resposta se isso daqui é uma simulação ou não. Parece, tem uma boa chance de ser. E se for também, não tem problema. Imagina aquilo lá que eu falei assim, no ano trilhão lá que a gente está lá, a gente faria a mesma coisa, provavelmente. Se a gente tivesse uma raça mais inferior que a nossa, a gente tentaria ajudar. E talvez os caras estejam fazendo isso com a gente. Entendeu? Estão ajudando a gente assim, e ele não pode acelerar o processo, porque não adianta. A gente tem amigos aqui que são, digamos assim, extremistas para um lado para o outro. A gente fala, eles ouvem a gente? Não ouve. Não ouve. Você dá N argumentos, mostra vídeo, mostra foto, mostra texto, mostra que o cara foi preso e o cara continua achando que o cara é inocente. Esse ou aquele, não importa os nomes. Então, assim, é porque ele não tá na mesma frequência que a gente. E não está errado, está certo, apenas não está. Eu queria falar uma coisa. A nossa live, é lógico, a gente sempre faz as lives para poder, né, abrir o horizonte, o conhecimento das pessoas e se questionar. E ter esse questionamento diferente. Geralmente, o diferente, quando você é provocado a pensar, se torna, algumas pessoas veem isso como chato, né, como uma coisa, não quero sair da minha zona de conforto. Mas é muito importante assim, para o crescimento espiritual e humano e intelectual, que você se foque sempre se pergunte, sempre se questione, sempre tenha o seu senso crítico, né? Eu tenho uma frase que eu levo na minha vida, porque já aconteceram inúmeras coisas na minha vida, e na próxima live eu vou dar um depoimento que, falo para pouquíssimas pessoas, né? Como vocês dois sabem também, eu não sou religioso também, mas eu já, né, pedi ao criador, ao programador, quando estava em momento de dificuldade ou querendo muito alguma coisa, isso é uma coisa interessante. E tem uma frase que eu levo na minha vida, assim, cara, que tudo muda em 2 segundos. A sua vida, acredite, às vezes você faz uma escolha, e isso é uma coisa que a gente vai falar em outras lives, porque quando a gente faz escolha, a gente pode estar abrindo 2 universos paralelos, mas às vezes a gente faz uma escolha que ela muda o nosso destino para sempre. E isso é uma coisa incrível, que já aconteceu comigo. Eu tenho inúmeras lembranças de situações onde eu tomei a pílula azul em vez da vermelha, ou a vermelha em vez da azul, que, cara, mudou a minha vida, assim, 100%. E as próximas lives, a próxima live, que vai continuar sendo simulação, a gente vai falar sobre vários temas que são muito interessantes, como o espiritual, né? Será que realmente a simulação... E se a simulação for de Deus? Se realmente existir Deus, ele é um Deus, um programador, ele é um Deus que cuida da gente de uma maneira simulada, né? E a gente vai falar também sobre a atração, a mentalização, a oração, né? O desejo, quando você deseja muito aquilo e acaba se materializando em acreditar em cura mediúnica, xamanista. Às vezes existe até a cura mesmo pela mente. A gente tem inúmeros casos aí de pessoas que foram curadas pela mente. Então, a nossa próxima live continuar sendo, né, de simulação, e eu espero que vocês assistam a próxima live também para ter mais, né, mais base para discutir se vivemos numa simulação ou não. Se em outra simulação o Rogério tem cabelo. Você já parou de pensar nisso? É isso aí. Silvio, encerraremos e até a próxima. Até semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, um beijo para todos.